Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para a nossa aula 5, de matemática. Eu sou a professora Maurineide e hoje iremos dar uma continuidade à subtração. De novo? Sim, de novo. Subtração, sei que muitos ainda têm dificuldade, por isso nós vamos dar uma continuação ainda com subtração, certo? Então, subtração de números naturais. Hoje veremos como identificar situações, problema que envolva subtração. O que nós temos que saber? Subtração é a ideia de subtrair, diminuir, perder, tirar. A expressão menos também é válida. Nas situações problemas, a gente tem que saber ler e identificar a operação, ver alguns textos, Qual é a diferença? Vai vir perguntando qual a diferença, quantos falta, quanto ficou ou quanto vai ficar, quantos restam, Os termos da subtração, o resultado da subtração é diferença ou resto. E sempre vai ter algumas ideias associadas a essas informações, Diferença, resto, quanto falta, Então essa é a ideia da subtração. Ideias associadas à subtração. Quais são essas ideias associadas à subtração? Tirar uma quantidade da outra. Então, a gente tem que fazer a leitura e interpretar e ver o que se pede. Então, a ideia de tirar uma quantidade da outra. Na situação problema, Alberto tem R$ 438 e vai comprar uma calça de R$ 265. Com quantos reais ele vai ficar, Então, a gente destaca quantos vai ficar, Então, está tirando uma quantidade da outra. A ideia de completar quantidades. Observe, João tem R$ 468 na poupança e quer comprar um fogão de R$ 620. Quanto falta para ele comprar o televisor? Então, ele tem que comparar uma quantidade, a quantidade que ele tem, o preço do objeto. Então, ele precisa saber quanto falta para chegar àquela quantidade que ele precisa para comprar o fogão. A ideia de comparar quantidades. Observe, compare os pontos de Amanda com os pontos de Fernando. Amanda tem 865 e Fernando 1288. Qual a diferença de ponto entre eles, Então, já vem na pergunta qual a diferença, Como fazer essa continha, Então, é uma continha de subtração, onde você vai usar os números, 1288 menos 865. Vamos ver agora como fazer essas continhas, usando o material dourado. Efetuando o cálculo de subtração, então vamos fazer as subtrações de 438 menos 265. Depois vamos fazer a subtração de 620 menos 468. E por último, 1288 menos 865. Vamos lá? Então, material dourado, Quem tem dúvida é dessa caixinha, material dourado. Então, vamos usar esse material para fazer essas subtrações. Preste atenção. Então, temos os números 438 menos 265. 438, lembrando, unidade, embaixo de unidade, dezena e centena. 438 menos 265. Temos aqui 438 menos 265. Vamos pegar o material dourado que representa as centenas, Então, usamos placas, Cada placa dessa representa uma centena. Você contar, tem 10 mais 10, Cada lado 10. Então, aqui é uma centena. Então, temos
400 mais 30. 30, as barrinhas de 10, né? Que é a barrinha das dezenas. Mais 30 e mais 8 unidades, né? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nessa subtração, nós vamos tirar 265 de 438, né? Vamos começar, sempre começa pelas unidades, né? Eu tenho 8 e vou retirar 5, né? Então, tenho 8 unidades, retiro 1, 2, 3, 4, 5. Tira 5, sobram quantos? Sobram 3, né? Então, sobrou 3. Agora, eu tenho aqui na dezena 3 dezenas e vou retirar 6. Como retirar 6 dezenas de 3, né? Como não dá para tirar 6 de 3, lembra, pegar um emprestado. Como que eu vou pegar emprestado, né? Usando o material dourado. Então, eu vou pegar uma centena, eu tenho 4 centenas, né? Tenho 4 centenas e vou retirar uma centena, vai ficar 3 centenas, né? Eu tirei uma centena. Como que eu vou juntar essa centena aqui com as dezenas, né? Então, uma centena são o quê? 10 dezenas. Eu vou trocar uma centena por 10 dezenas. Então, vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, eu troquei uma placa de 100, né, uma de centena, por 10 dezenas. Eu fiquei agora com quantas dezenas, né? 10 e mais 3 forma quanto? 13. Entenderam? Por que que pegou emprestado? Para poder a gente fazer essa subtração. Então, troquei a placa da centena por 10 dezenas, né? 10 plaquinhas com 10 unidades, né? Então, ficou 13 dezenas. Com 13 dezenas, eu posso tirar 6 dezenas. Vou tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tirei 6 dezenas. Quantas dezenas eu fico aqui? Tinha 13, tirei 6, sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, sobrou 7. Sobrou 7 dezenas. Eram 4 centenas, né? 4, eu tirei uma para juntar aqui com as dezenas, sobrou 3 centenas. Dessas 3 centenas, eu vou tirar 2, né? Tiro 2 centenas. Quanto sobrou? Sobrou 1 centena. Certo? Então, 438 que eu tinha, tirou 265, sobrou quanto? 173, representando com o material dourado. 100, né? Uma centena, mais 7, né? Que representa as dezenas, e 3 unidades. Certo? Vamos para mais uma? Então, agora nós vamos usar os números 620 menos 468, né? Menos 468. Vamos lá, né? Primeiro vamos pegar o material dourado e representar o número que vem logo acima, né? O número maior, o minuendo. Então, vamos lá. 620. Vamos usar
6 plaquinhas de 100, né? 6 plaquinhas de 100, 600, né? E 20, né? Duas dezenas. Qual número representa a unidade? O número 0. Então, é 0 unidades. Não tem. 620. Então, tenho 620 e preciso tirar 468. Como eu vou tirar 8 de 0, né? Como eu vou tirar 8 unidades de 0 unidade, né? Então, nós temos que fazer aquela troca. Vai pegar uma dezena de duas, tem 2 dezenas, eu vou pegar uma, vai ficar uma. Então, já coloco aqui para não esquecer. Tinha 2 dezenas, tenho 2, tiro uma, fica uma. Eu coloco essa dezena aqui nas unidades. Então, tinha 0 unidade. Como eu coloquei uma dezena é 10 unidades, né? Então, ficou 10 unidades. Como eu vou tirar 8 unidades de 10, né? Como tem uma peça só, não posso tirar. Eu tenho que trocar, fazer a troca por unidades. São 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 10 unidades, né? Eu tiro uma placa, né? E vou ficar aqui com 10 unidades. 10 unidades. Eu tenho 10 unidades e vou tirar 8. Então, eu tiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tinha 10, tirei 8, sobrou 2. Sobrou 2 unidades. Agora, as dezenas. Eu tenho 6 dezenas para tirar de uma dezena. Não dá, né? Quando não dá, a gente sabe que a gente tem que fazer a troca de novo. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar uma centena e vou trocar por 10 dezenas. Eu tiro uma centena e coloco 10 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui na continha nós vamos fazer a troca também. Tenho 6 dezenas, tirei uma, ficou 5. Então, ficou 5 centenas. Eu peguei uma dezena, coloquei aqui, ficou 11 dezenas, né? Tenho 11 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 dezenas, né? E vou retirar 6 dezenas, né? Tiro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tiro 6, sobrou quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou 5 dezenas. 5 dezenas. Agora, nós temos 5 centenas para tirar 4. Tenho 5 e retiro 4. Tiro 1, 2, 3, 4. Eram 5. Tirei 4, sobrou uma centena. Então, nós temos 620, eu retirei 468, ficou 152, né? 152 representado com material dourado. Uma centena, 5 dezenas e 2 unidades. Compreenderam, meninos? Espero que sim. Se for possível, vocês puderem ter esse material, ajuda muito na hora de fazer os cálculos, certo? Vamos fazer mais uma? Né? Vamos fazer mais uma então. Vou apagar aqui e vamos fazer. Temos o número 1288, né? Como eu vou representar esse número, né? 1288. Então, vamos lá.
eu tenho o número 1288. 1288. Nesse caso aqui, eu já tenho mais uma ordem que é na segunda classe, né, que é a classe das milhares. Eu tenho o número 1288. 1288. Então, eu tenho o 1000 já na classe das milhares. Então, um milhar, 2 centenas, 8 dezenas e 8 unidades. Menos 865. Quando eu vou fazer a continha, armar a continha, eu tenho que começar com o número maior, né? E colocar o número menor embaixo, começando das unidades, né? Unidade embaixo de unidade. Então, eu tenho o número 865. 5 unidades, 6 dezenas e 8 centenas. Tem um número que representa milhar? Não. Se não tem, fica vago, certo? Então, temos 1288 menos 865. Então, nós vamos usar o bloco que representa a milhar. Esse bloco tem 1000 unidades. Então, 1000, né? 200, duas placas, né? De 100, 280 são 8, né? 8 dezenas e 8 unidades, certo? 8 unidades, 8 bloquinhos de unidades. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, temos 1288 e preciso tirar 865. Como nós temos aqui na classe das unidades, né? A ordem unidade. Tenho 8 e 5. Eu posso tirar 5 de 8, né? Nesse caso, não precisam pegar emprestado. Eu vou tirar 5 de 8. Tenho 8, tiro 5. Tiro 1, 2, 3, 4, 5. Tirei 5, sobrou 3 unidades. Sobrou 3. Então, vamos colocar aqui para a gente não esquecer. Agora, eu tenho 8 dezenas e vou tirar 6. Então, posso fazer sem precisar pegar emprestado das centenas, né? Então, tenho 8 dezenas, vou retirar 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retiro 6. Sobram, então, sobrou quantos? Sobrou 2 dezenas, né? 2 dezenas. Agora, na casa das centenas, eu tenho 2 centenas para tirar 8. Como que eu vou retirar 8 de 2, né? Não tem como. Então, qual é a casa seguinte? A casa das milhares. Eu pego essa milhar, é só um, tenho só um milhar. Eu vou tirar o 1000, vou colocar aqui nas centenas. Para mim retirar 8 de 12, eu não tenho como partir o bloco, né? Então, eu vou fazer a troca. Trocando uma milhar por 10 placas de 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Eu precisava ainda de mais 2. Aqui nós estamos em falta, né? Então, seria 12 placas de 100 para tirar 8, né? Então, de 12, eu tirando 8, vai sobrar quantos, né? Então, tá faltando aqui nesse material, mas a gente pode pensar que tem mais 2, né? Então, tenho 12 e tiro 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como tá faltando 2 placas, né? Para fazer o 12, eu fico então com 4 centenas. Eu tenho 12, tiro 8, sobrou 4 centenas. Nós esquecemos de colocar aqui, se tinha uma milhar, eu retirei essa milhar para fazer a troca, eu fico com 0, né? 0, só colocar o 0 embaixo, né? Não temos outro número para subtrair e não retira de 0, certo? Então, é isso. 1288
e 88 menos 865 é igual a 423. É isso. Compreender um pouquinho melhor como que faz essa troca, né? Usando o material dourado, certo? Dúvida, pode enviar, certo? Lá para o grupo de vocês de WhatsApp, que a professora vai estar esclarecendo um pouco mais. É isso, a aula de hoje termina aqui. Até a próxima aula.